Olá, esse é o segundo vídeo sobre noções básicas de direito processual civil, em que eu vou explicar a diferença entre dano moral e dano material. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. A é uma pessoa que vai viajar, que pretende viajar amanhã para os Estados Unidos para participar do casamento de seu irmão. Ele sai de carro, estaciona o carro na rua e deixa dentro do carro seu passaporte com o visto. O visto para os Estados Unidos, para onde ele vai para visitar, participar do casamento de seu irmão. Não é uma viagem qualquer, é uma viagem especial para participar do casamento. Então, A deixou o carro estacionado na rua com o passaporte dentro, passaporte já com o visto. Quando ele volta para o carro, o encontra com o vidro quebrado e seu passaporte completamente destruído e jogado numa poça de água inutilizado. Por causa disso, ele não consegue viajar e não consegue participar do casamento de seu irmão. Ele descobre que B foi o autor deste ato. B quebrou o vidro do carro dele e destruiu o passaporte. Nesse caso, nós temos dois tipos de danos. O vidro quebrado, O vidro quebrado, vamos imaginar que o conserto desse vidro custe R$1.000. O conserto, a colocação de um novo vidro custe R$1.000. Isto é um dano material. O dano material, nós conseguimos identificar o valor dele. Ele tem um valor monetário facilmente identificável. O que é necessário fazer para consertar o vidro do carro é o pagamento de R$1.000. Então, nós temos aqui um valor monetário que faz com que nós possamos identificar o tipo de dano, que é um dano material. Agora vamos falar do passaporte. Falamos do vidro do carro, o valor monetário. Em termos jurídicos, isso se chama dano material. Vamos falar agora do passaporte. A questão do passaporte já não é tão simples assim de se resolver. Passaporte com visto para viagem para os Estados Unidos, que seria no dia seguinte. E ao destruir o passaporte, B impediu A de viajar e de participar do casamento de seu irmão. Vocês devem imaginar que uma situação dessa causa um prejuízo. Porém, este prejuízo pode sim ter um valor monetário, um custo que foi despendido, um valor que foi despendido para se conseguir o visto, talvez envolvendo viagens até um consulado, enfim. O nosso foco aqui não vai ser o custo em dinheiro que a destruição do passaporte causou, o prejuízo financeiro. Nós vamos pensar no prejuízo moral. Então, nós estamos falando agora de dano moral. Porque vocês devem imaginar que essa situação causada por B gerou desconforto, tristeza, frustração, todos os tipos de sentimentos negativos que uma situação causada por outra pessoa gera em alguém pode configurar dano moral. Então, quando nós falamos de dano moral, nós não estamos falando de um prejuízo monetário, como eu fiz aquele desenho do cifrão lá no dano material. Aqui, nós não estamos falando de dano financeiro, monetário. Não estamos falando da destruição de um patrimônio ou de um custo de dinheiro mesmo. Nós estamos falando de algo relacionado ao sentimento, constrangimento, frustração, tristeza, decepção. Foi o que
assentiu ao não poder viajar para o casamento de seu irmão. Então, isso é o dano moral. Qualquer outra situação que se pareça com isso, que alguém cause a outra pessoa um dano relacionado ao sentimento, nós estaremos falando de dano moral. Então, só recapitulando aqui, dano material ou prejuízo material, nós falamos em dinheiro, que seria, aqui no nosso exemplo, o vidro do carro, o valor para o conserto do vidro do carro. E aqui, o dano moral, nós estamos falando de algo relacionado a sentimento. Todos esses tipos de sentimentos que eu já falei para vocês. Se A, que sofreu o dano material, nesse caso do exemplo que eu dei do carro com o vidro quebrado e passaporte destruído, ele sofreu dano material por causa do vidro e ele sofreu dano moral por não ter conseguido viajar, uma grande frustração por ele não ter viajado, que não era apenas uma viagem comum, era algo que ele perdeu para sempre, porque uma viagem comum ele haveria também o dano moral, mas não seria tão grave quanto o que aconteceu, porque ele até poderia um dia conseguir novamente esse visto, recuperar o seu passaporte e fazer essa viagem, adiar, mas fazer a viagem. Já no caso que aconteceu no nosso exemplo, não é possível, porque o casamento aconteceu e ele perdeu. Não tem como voltar atrás, não tem como recuperar, não tem como ir ao casamento. O casamento não foi adiado pela ausência dele, certo? Então, é o dano moral que aconteceu. Quando A entra com uma ação na justiça, contra B para pedir o ressarcimento, a indenização pelos danos materiais e morais causados por B, ele vai pedir dinheiro, aqui no nosso exemplo, é o valor de R$1.000 e no caso do dano moral, nós não sabemos quanto vale essa decepção, essa tristeza que foi causada por B. Nós não sabemos quanto vale, então nós não vamos definir um valor aqui para vocês. O valor do dano material é facilmente verificável e o valor do dano moral vai ser definido pelo juiz no processo. O juiz, ele usa 2 parâmetros para definir o valor do dano moral. Ele usa a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem paga. Por exemplo, se eu sofro um dano moral causado por um grande supermercado, uma multinacional, um mercado que tem no mundo inteiro, sedes no mundo todo, tem muita grana, é uma grande empresa. Ou eu sofro o mesmo dano causado pelo mercadinho da esquina. Os dois são supermercados, os dois causaram dano moral. Vamos supor que eu tenha recebido uma cobrança indevida ou tenha sofrido uma humilhação dentro do mercado. Podem imaginar o que vocês quiserem. O que eu quero focar aqui é na diferença, apesar de ter sido o mesmo ato, os dois supermercados, a multinacional, o mercado que tem sede no mundo todo, ou o mercadinho da esquina que só tem aquele pequenininho ali, apesar de eles terem cometido o mesmo ato, a indenização, e contra a mesma pessoa, a indenização será diferente, porque será levado em conta a capacidade de quem paga. Talvez para essa empresa gigantesca, multinacional, talvez não, com certeza, o valor de R$5.000 não vai fazer nenhuma diferença, não vai fazer nem cócegas para essa empresa pagar R$5.000 de indenização. Já para o mercadinho da esquina, vai fazer diferença. Talvez elimine os lucros que ele tenha naquele mês. Então, o mesmo valor é muito diferente, o que a penalidade, apesar de ter o mesmo valor, ela tem efeitos muito diferentes para quem paga. Agora vamos imaginar outra situação.
Duas pessoas sofreram o mesmo dano moral no mesmo supermercado, só que são pessoas diferentes. Vamos imaginar que seja aquele mercado gigantesco multinacional que causou esse dano a duas pessoas diferentes. Então, o causador é o mesmo, só que os afetados, as pessoas que sofreram o prejuízo moral, são diferentes. Uma tem uma situação financeira extremamente favorecida, tem muita grana e não, para ele não faz diferença receber ou não receber uma indenização de R$ 1.000 ou de R$ 5.000, como vamos usar o mesmo valor que eu falei antes. Para aquele milionário que sofreu aquele dano pelo mercado, 5.000 não vai fazer diferença nenhuma. Já para aquela pessoa que tem uma dificuldade financeira, que tem uma condição financeira mais modesta, aqueles 5.000 vão fazer grande diferença. Então, o juiz vai levar em consideração na hora de definir o valor que vai ser pago por quem causou o dano moral a quem sofreu o dano moral. Ele vai levar em consideração a capacidade de quem paga, capacidade financeira, quanto dinheiro tem quem paga e quanto dinheiro tem quem vai receber. Beleza? Até o vídeo 3.